Olá, sejam bem-vindos, bem-vinda a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora, terapeuta, e venho falar sempre de alguma experiência que me ajudou e sei que vai lhe ajudar. Aqui eu falo de metafísica, de livros que vão lhe ajudar para você ter motivação, de liberdade, de uma vida melhor, evoluir na questão da consciência e mudar a sua realidade. E eu falei aqui no vídeo anterior sobre os 3 passos de cura de qualquer coisa. Como eu falei da questão do meu filho, que era da questão dele sair da adicção, do vício, mas eu disse também que esses 3 passos curariam qualquer problema, seja ele qual for, de questão financeira, relacional, saúde, porque tudo vem da consciência, que foi como eu conseguir ajudar o meu filho. E, diante disso, eu falei, no meio desse processo, eu falei a questão do método, que é uma técnica, da pedra cinzenta, que é a Greyhawk, que é um método já trabalhado em várias situações de psicologia, para que as pessoas que convivem com pessoas tóxicas, né, um narcisista, uma pessoa que tem dificuldade controladora, manipuladora, de conviver com as pessoas e que muitas vezes é alguém da sua família que você não tem como se afastar na hora ou precisa conviver ainda com essa pessoa. Então, isso, ou um trabalho que você está sofrendo também, ou relações que você muitas vezes leva adiante, mas você não permite ser livre. E aí existe uma simples técnica, que é um método, que você pode adquirir para você não dar poder a essas pessoas. Depois que eu vi sobre a pedra, eu disse, nossa, eu fiz isso inconscientemente quando eu era criança. Mas só que é um mecanismo de defesa que as crianças agem por conta do medo, né? A gente começa, o cérebro identifica um sofrimento que você não quer passar, e aí ele, para evitar que você sofra isso, ele faz com que você não reaja, fique calado, até procure se culpar do que as pessoas que fazem mal, elas não estejam fazendo isso porque elas são más, mas sim porque você de alguma maneira fez ela fazer isso, mas não tem nada a ver. É porque a criança tem essa questão de se culpar diante de qualquer situação, porque é como se ela tivesse, eu provoquei isso, porque os manipuladores narcisistas e outras pessoas controladoras, elas têm um jeito é uma habilidade que eles têm de sempre jogar para você a culpa, terceirizar a situação e dizendo que foi você que fez ele agir daquela maneira. É uma forma dele colocar você na mão. E esse método é bem simples. Eu vou falar bem rápido, porque não tem muita dificuldade de você entender, mas isso também é uma forma de você se equilibrar emocionalmente, porque quando a gente se acostuma com pessoas assim, muitas vezes a gente também quer, de alguma maneira, agredir, ou a gente acredita que realmente está fazendo alguma coisa errada. E o método da pedra cinzenta, ela diz assim, que essas pessoas manipuladoras ou narcisistas alimentam-se de reações intensas. Essas reações são aquelas que alguém faz alguma coisa com você e você explode, você fica com raiva ou começa a chorar. Então, você está dizendo a ela que ela está te dominando. Ela tem poder sobre você. Essa é a informação que o narcisista ou os manipuladores, controladores entendem sobre você. E quando você ver uma situação de que você sabe que foi essa pessoa tóxica, você tem que usar respostas que são justamente para parar com essa questão de explodir. Você vai usar respostas curtas, por exemplo, uma pergunta sim ou não, ou você vai dizer entendo ou vou verificar, quer dizer, vou pensar, para que ele ou ela fique
entendendo que você não quer conversas. Quanto menos você dá razão a essa pessoa de conversar ou de continuar a conversa, você vai ter um limite, você vai começar a se afastar. É uma forma mesmo de defesa, tá, gente? Esse método ajuda e muito. No segundo, nunca compartilhe seus sentimentos ou qualquer coisa da sua vida. Mesmo que você conviva com pessoas assim, pais, famílias, relacionamentos. Gente, se você vive num relacionamento que a pessoa é tóxica por muito tempo e você ainda continua nessa situação sofrendo com esse narcisista e essas coisas, você tem direito de dizer não para isso. Quando você aceita e você começa a procurar maneiras de conviver com essas pessoas, você simplesmente só está evitando um choque. Mas você não está evitando conviver com pessoas assim. Então, se é um relacionamento, você pode sair dessa situação. Muitas vezes a pessoa busca a situação, tipo, até o narcisista, ele é muito inteligente na capacidade de pensar assim, você não tem idade, ninguém vai te querer mais. Eu ouvi isso do meu ex-marido, ele falou assim, você só vai prestar até os 50 anos, como se depois de 50 anos eu não iria, ninguém ia me querer. Ou ele dizia que, ou falava coisas horríveis na questão de relações. E eu nunca fui uma pessoa de ficar atrás de homens. Eu vivi 20 anos praticamente com um narcisista e ele ficava na cabeça deles, já que eu ia me afastar, era porque eu queria ter homens na minha vida. E como se ele fosse muito importante, muito superior para que eu deixasse ele e fosse ter outra vida. Então ele sempre jogava algo para me menosprezar, me colocar para baixo e coisas sempre. E ele era muito mais velho do que eu. Ele tinha mais de quase 20 anos de diferença. E então, na mesma hora que ele falou isso, eu digo, se com 50 anos eu não vou prestar, então você já não presta há muito tempo. Claro que a gente fica entrando no joguinho dele, mas isso também fez com que ele pensasse. Mas na cabeça dele, o homem tem mais capacidade de conviver. Ao contrário, gente, o homem ele tem a questão da relação sexual e na questão de que tem força ou não, energia ou não, e vai ficando velho, né? E a pessoa se perde. A mulher, ela não tem essa questão. Se uma mulher ela se cuidar, ela vai, sim, você pode viver muitos anos numa relação. E não tem nada a ver com a idade. A gente vê exemplos aí. Aí você diz, mas a pessoa tem dinheiro, feito Ana Maria Braga. O marido dela tem 30 anos de diferença para ela. É mais novo do que ela. Aí você diz, mas ela é nova, ela faz plástica. Tudo bem, mas eu conheço pessoas que não são ricas, famosas e têm homens mais novos. Não quero dizer que isso é bom ou ruim. Cada um decide o que quer e tá tudo certo. Mas a questão é que o narcisista ou os manipuladores, eles sempre querem jogar você contra a parede como se você fosse nada, culpada e que você não presta de forma alguma. Mas eu já entendia, então isso daí nunca me colocou na cabeça. Coloquei isso na cabeça. Bem, então qualquer sentimento, aí você tem que justamente evitar qualquer compartilhamento de pensamento, de situações, até se você, por exemplo, quer sair de um relacionamento tóxico desse, você nem precisa dar corda, tipo assim, olha, eu tô pensando, não. Você, quando quiser, você deixa tudo preparado para você sair dessa situação. E se você quiser, você procure uma pessoa especialista, um psicólogo, um psiquiatra, porque muitas vezes o problema está tão forte em você, que você aprendeu a conviver com pessoas assim, que isso vai fazer com que você atraia outra pessoa da mesma energia. E o terceiro é neutralize a neutralidade. Evite demonstrar empolgação ou irritação. Tem muito a ver com essa questão de você não reagir, mas é tipo assim, empolgação e irritação, eles podem usar contra você. Então, qualquer coisa que você fale de felicidade, de algo que você quer, eles vão colocar você para baixo. Por exemplo,
Eles vão usar uma situação para que você não entre na questão de, por exemplo, eu estou com a oportunidade de crescer agora, de ter alguma coisa. Eles vão jogar para você que isso daí não vai ser bom para você, que você pode perder, que você vai ficar só. Muita coisa ele vai colocar e você vai começar a escutar isso e vai colocar tanto no seu subconsciente, no seu consciente que você não vai dar certo, que você vai aceitar isso, de tanto estar acostumado de ouvir coisas negativas dessas pessoas. Então, evitem sempre reações, empolgação de alguma coisa que você quer fazer, mudança, algum trabalho, ou sair de um relacionamento, qualquer coisa. Não diga nada, até realmente chegar o momento de você fazer isso. E, por último, seja objetivo e tornar-se o mais desinteressante possível. É como eu disse, sempre com respostas. Você não precisa demonstrar a tristeza, alegria. Sempre fique na sua, não deixe ele falar o que quiser, porque como ele cria um comportamento de que ou é felicidade ou alegria, mas é tudo uma demonstração da questão do teatral dele, que são máscaras. Por exemplo, é, eu sempre vi minha mãe. Ela sempre, desde que eu era criança, ela era muito boazinha para as pessoas de fora. Tipo assim, ela fazia uma festa, um almoço, uma coisa assim. Ela dava tudo. Ela distribuía para os vizinhos, distribuía para. Tudo bem, gente, a gente fazer isso, ajudar as pessoas. Mas ela fazia isso e depois ficava faltando em casa, porque ela quis dar para aquela pessoa, porque ela quis mostrar aquilo. Ganhava roupas, coisas assim, também dava tudo. Sempre ela queria dar muito. Por exemplo, toda vez que ela compra muita coisa, ela distribui para os filhos. Tudo bem você querer ajudar, mas depois diz que não tem. Ah, eu sou sem toalha, estou sem lençol, não sei o quê. Para que dar? Então, assim, você vê que eles criam maneiras de mostrar que está todo mundo bem, está todo mundo feliz, que é uma pessoa boa, mas dentro de casa é muito diferente. Existe um trato diferente com as pessoas. E até hoje ainda existe esse comportamento negativo da parte dela, porque a gente vê quando algo irrita e ela diz que na casa dela ela faz o que quer, pode bater na cara, o que for, sempre o mesmo jeito, gente. Então, já falou para mim que se fosse hoje seria diferente. É mentira. As pessoas não mudam porque agora tá mais velho e queria ser diferente. Você foi o que foi porque você quis de alguma maneira se comportar daquela maneira. Tudo bem que seja de um comportamento, de um trauma, mas você decide ser daquele jeito. Porque se fosse assim, eu também seria. Eu não seria uma mãe que conversar com meus filhos, eu deixaria meus filhos ao relento por conta do problema deles, e isso dele, né, que foi o mais velho, mas isso daí não tem nada a ver com você ser de um jeito. Como é que você é bom para os outros e dentro de casa você é ruim? Isso é simplesmente máscaras que eles criam para que as pessoas digam: ah, mas ela é tão boazinha, ela é tão não sei o que, poxa, você faz isso com a sua mãe. Eu já cheguei a ouvir isso de uma pessoa da igreja, que, você faz. Eu não fiz nada, gente, eu simplesmente estava me escondendo com medo dela, porque eu estava na igreja e com uma amiga só por conta disso, que era do lado da casa. Mas aí, por conta dela ter ido atrás de mim, eu me escondi com medo. E quando eu saí, a irmã ficou dizendo: por que você faz isso com a sua mãe? Ela via a minha mãe o tempo todo bater na gente, como se fossem bichos, e achar isso muito normal. Isso não tem nada a ver com o normal. Isso daí é porque a pessoa tem um problema e que pela ignorância de tão grande, ela acha que está certa e não vai procurar ajuda a um psiquiatra para poder ver o que é. Precisa, gente. Toda pessoa que tem um comportamento que é muito impulsivo, muito perturbador, que faz mal às pessoas, só que para ela é uma forma de
fazer aquela pessoa ser melhor, porque na cabeça dela a criança tem que ser subjugada, sofrer por conta de aprender, uma aprendizagem dela era bater, e isso era a questão dela do mecanismo de sobrevivência, na questão de você tem que ser bom, você tem que me respeitar. Respeito e amor é algo que você demonstra, que você age. E bater nunca foi uma forma de realmente trazer algo bom. Você machuca outra pessoa. Eu não digo que você não possa conversar, mostrar que a pessoa está errada. Até uma criança mesmo você tem como mostrar o exemplo e tudo. Mas bater é simplesmente ignorância do ser humano que acha que tudo tem a ver com sofrimento. É uma informação que a gente tem para criar uma questão do medo, para que aquela pessoa não faça algo, ela tem que sofrer. Tem nada a ver, são escolhas. E pronto, o desinteresse tornar-se possível o mais desinteressante, né? Fale só o necessário. Trabalho, na família, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, até no seu relacionamento, você precisa falar apenas o mínimo possível, até você resolver a sua vida. Eu estou falando desse método porque eu sei que ele é muito importante para você que está dentro de um ambiente tóxico, você começar a criar essa questão de se eu posso me controlar, se eu posso não entrar no jogo dessa pessoa, eu vou evitar muita coisa e vai evitar, gente, porque quando a pessoa faz algo negativo com você e você reage, você absorve essa energia, leva isso, leva os pensamentos e tudo isso tira do seu chakra, sua energia, e aí você fica sempre se alimentando com isso. E isso vai te drenando, é como se essas pessoas fossem vampiras energéticas, né? Que lhe vão tirando a sua energia. E quando você começa a se blindar com essa técnica que é como se fosse uma pedra cinzenta, a pedra é porque é a questão é justamente o exemplo de uma pedra, é você se tornar uma pedra diante de uma pessoa que ela não tem questão de consciência emocional e que nem um pouco está preocupado com você. É aí que você vai conseguir sair desse processo e começar a ter mais paz. Esse vai valer muito mais. E diz aí, comenta, faz um comentário. Como você lida com pessoas difíceis? E se você fizer essa técnica, eu digo a você que em pouco tempo você vai ver uma diferença muito grande, porque essas pessoas não vão entender por que você está reagindo assim. E dá um like aí, gente. E se vocês conhecem alguém que está vivendo com pessoas tóxicas, envie esse vídeo para que elas também entendam o processo e saia disso daí. Porque tudo é decisão nossa. Se nós não fizermos algo, ninguém vai fazer por você. Beijo! Tchau, tchau!